Longe dos campos de batalha e dos exércitos, vivia um jovem rapaz chamado Davi. Ele não era um soldado. Ele não era um rei. Ele era um pastor. Seu trabalho era cuidar das ovelhas de seu pai. Todos os dias, ele as levava para pastos verdes e as protegia de qualquer perigo. Davi era jovem, e talvez não parecesse muito forte para quem o olhava. Ele passava seus dias sob o sol, cantando canções e tocando sua harpa. Ele conhecia cada uma de suas ovelhas pelo nome. Ele as amava e cuidava delas com todo o seu coração. Sua vida era simples, mas cheia de propósito. Enquanto isso, em um vale não muito distante, algo terrível estava acontecendo. O exército de Israel estava paralisado de medo. Do outro lado do vale, estava o exército dos filisteus. E com eles, estava um campeão. Seu nome era Golias. Ele não era um homem comum. Golias era um gigante. Ele era mais alto que qualquer outro homem. Sua armadura era pesada e brilhante, e sua lança parecia uma árvore pequena. Sua voz era como um trovão que ecoava pelo vale, fazendo o chão tremer. Ele era a imagem da força e do poder, um guerreiro que nunca havia perdido uma batalha. Todos os dias, de manhã e à tarde, Golias caminhava até a frente de seu exército. Ele gritava insultos para os soldados de Israel. Ele os desafiava. Enviem um homem para lutar comigo. Ele berrava. Se ele me vencer, seremos seus escravos. Mas se eu o vencer, vocês serão nossos escravos. Suas palavras eram como flechas de medo. Ninguém no exército de Israel se atrevia a responder. Nem mesmo o rei Saul ou seus soldados mais corajosos. O medo era um cobertor pesado que cobria todo o acampamento. Eles se sentiam pequenos e fracos diante do gigante. O medo de Golias era tão grande que paralisou um exército inteiro. Os soldados se escondiam em suas tendas. Eles olhavam para a altura do gigante, para o tamanho de suas armas, e sentiam que a derrota era certa. Eles esqueceram de sua força. Eles esqueceram de sua coragem. Acima de tudo, eles esqueceram que não estavam sozinhos. O gigante não era apenas grande em tamanho. Ele era grande no medo que criava no coração das pessoas. O desafio de Golias não era apenas uma batalha de espadas, mas uma batalha contra o medo e a dúvida que ele plantava em cada um. Um dia, o pai de Davi o enviou ao acampamento do exército. Ele deveria levar comida para seus irmãos mais velhos, que eram soldados. Quando Davi chegou, ele ouviu a voz estrondosa de Golias. Ele viu os soldados de Israel se encolhendo de medo. Ele viu o gigante zombando de seu povo e de seu Deus. Mas algo em Davi era diferente. Enquanto todos viam um gigante impossível de derrotar, Davi via um desafio que precisava ser enfrentado. Ele não sentiu o mesmo medo que paralisava os outros. Seu coração de pastor, acostumado a proteger suas ovelhas de leões e ursos, não se intimidou. Davi foi até seus irmãos e perguntou: quem é este homem para desafiar os exércitos do Deus vivo? Seus irmãos ficaram bravos com ele. Eles disseram que ele era apenas um garoto curioso, que deveria voltar para suas ovelhas. Mas as palavras de Davi foram ouvidas por outros soldados, e logo chegaram aos ouvidos do rei Saul. O rei mandou chamar o jovem pastor. Quando Davi ficou diante do rei, ele disse com uma confiança que surpreendeu a todos: não deixe que o coração de ninguém desanime. Eu, seu servo, irei e lutarei contra este filisteu. O rei Saul olhou para Davi. Ele viu um jovem, não um guerreiro. Você não pode lutar contra ele, disse o rei. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi não se abalou. Ele contou ao rei como, enquanto cuidava de suas ovelhas, ele havia enfrentado e matado um leão e um urso para proteger seu rebanho. Ele explicou que o mesmo Deus que o livrou das garras do leão e do urso, também o livraria das mãos daquele gigante. Davi não confiava em seu próprio tamanho ou força, mas na força de Deus, que sempre esteve com ele.
O rei Saul ficou impressionado com a fé e a coragem do jovem. Ele concordou em deixar Davi lutar. Primeiro, ele tentou vestir Davi com sua própria armadura. Mas a armadura era muito grande e pesada. Davi mal conseguia se mover. "Não posso ir com isto", disse Davi. "Não estou acostumado." Então, ele tirou a armadura. Ele não precisava da proteção de um rei. Ele não precisava de uma espada pesada. Davi decidiu enfrentar o gigante com as ferramentas que ele conhecia, as ferramentas de um pastor. Ele sabia que sua verdadeira armadura não era feita de metal, mas de fé. Davi caminhou em direção ao riacho que passava pelo vale. Ele não pegou uma espada ou um escudo. Em vez disso, ele se abaixou e escolheu 5 pedras lisas. Ele as colocou em sua bolsa de pastor. Com seu cajado em uma mão e sua funda na outra, ele caminhou para encontrar o gigante. Golias, ao ver o jovem se aproximando, começou a rir. Ele olhou para Davi com desprezo. Aquele era o campeão que Israel havia enviado? Um garoto com um cajado de pastor? Ele se sentiu ofendido por enviarem alguém tão insignificante para lutar contra ele. "Eu sou um cachorro? Para que você venha a mim com paus?" Golias gritou para Davi. O gigante amaldiçoou Davi e prometeu dar sua carne para as aves do céu e as feras do campo. Mas as palavras de Golias não assustaram Davi. O jovem pastor respondeu com uma voz clara e forte, que ecoou pelo vale com mais poder do que o trovão do gigante. "Você vem contra mim com espada, lança e dardo", disse Davi. "Mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou." A confiança de Davi não estava em si mesmo. Não estava em seu tamanho ou em sua experiência de batalha. Sua confiança estava em algo muito maior. Ele declarou que todos ali veriam que não é com espada ou lança que o Senhor salva, pois a batalha é do Senhor. Para Davi, aquela não era sua luta. Era a luta de Deus. Ele era apenas um instrumento nas mãos de Deus. Com essa fé inabalável, Davi correu em direção ao gigante. Ele não hesitou, ele não demonstrou medo, ele correu para a batalha, pronto para o que viesse a seguir. Enquanto corria, Davi pegou uma das pedras de sua bolsa. Ele a colocou em sua funda e começou a girá-la acima de sua cabeça, cada vez mais rápido. Golias ainda avançava, confiante em sua armadura e em seu tamanho. Mas Davi mirou e soltou a pedra. A pequena pedra voou pelo ar, um projétil de fé e coragem. Ela atingiu o gigante bem na testa, o único lugar onde não havia armadura. A pedra afundou em sua testa, e o grande Golias, o campeão temido por todos, caiu com o rosto no chão. O gigante havia sido derrotado. Quando os soldados filisteus viram seu campeão caído, o pânico tomou conta deles. O homem em quem depositavam toda a sua confiança estava no chão, derrotado por um jovem pastor com uma única pedra. O medo que antes paralisava os israelitas, agora se apoderou de seus inimigos. Eles se viraram e começaram a correr para salvar suas vidas. O exército de Israel, vendo a queda do gigante, soltou um grande grito de vitória e perseguiu seus inimigos. A maré da batalha havia virado completamente, tudo por causa do ato de coragem de uma única pessoa. A vitória de Davi não foi apenas uma vitória militar. Foi uma lição poderosa para todos os que testemunharam. Mostrou que a aparência pode enganar. Golias parecia invencível. Ele era grande, forte e coberto de armadura. Davi parecia fraco e despreparado. Ele era pequeno e tinha apenas as ferramentas de um pastor. Mas a verdadeira força não estava no exterior. Estava no coração. Davi tinha um coração cheio de coragem, uma coragem que vinha de sua profunda confiança em Deus. Ele acreditava que Deus era maior do que qualquer gigante. A história de Davi e Golias nos ensina que não importa o tamanho dos desafios que enfrentamos,
Às vezes, os problemas em nossa vida podem parecer gigantes, assim como Golias. Eles podem nos fazer sentir pequenos, fracos e com medo. Podemos olhar para nossas próprias habilidades e sentir que não somos suficientes para vencer. Podemos pensar que precisamos de armaduras pesadas e espadas afiadas para lutar. Mas a história de Davi nos mostra um caminho diferente. Ela nos mostra o poder da fé. A lição mais importante é esta: com coragem e fé, o pequeno pode vencer o grande. Davi não focou no tamanho do gigante. Ele focou no tamanho do seu Deus. Ele usou o que tinha, o que conhecia, e confiou que isso seria suficiente. Da mesma forma, podemos enfrentar nossos próprios gigantes, sejam eles o medo, a dúvida ou os problemas difíceis, com a coragem que vem da fé. Não precisamos ser os maiores ou os mais fortes. Precisamos apenas ter um coração valente e confiar que não estamos sozinhos na batalha.